Uma breve história da economia. Se você gosta aí de economia, de mercado financeiro, certamente você ou já leu ou você já ouviu falar desse livro aqui. E na entrevista de hoje eu tenho o prazer de receber o Alexandre Versinhassi para falar muito sobre os temas que ele aborda aqui nesse livro e também para entremear esses tópicos com o nosso cenário atual e perspectivas de futuro. Então confere aí que certamente você vai gostar bastante. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Gabriel Dutra e vamos juntos aqui para mais uma entrevista. Hoje eu já vim munido aqui com um dos meus livros preferidos de economia, que é o Crash, Uma Breve História da Economia. E eu quero falar sobre esse livro hoje, que já é sucesso aí há muito tempo, mas também sobre economia, também sobre o cenário atual e perspectivas. Então a gente vai passando aí pelos temas do livro e mesclando com a atualidade. Para isso, eu recebo o Alexandre Versinhassi, que ele é jornalista, diretor de redação da Super Interessante e da Você S.A. E ele é o autor desse livraço aqui, o Crash, e por ele foi finalista do prêmio Jabuti, inclusive, e o Alexandre também já ganhou 4 vezes o prêmio Abril de Jornalismo. Então, Alexandre, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela presença e seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabriel. O prazer é meu. Legal. Quem conhece aqui o canal, quem já acompanha, sabe que eu gosto sempre de começar com uma pergunta que eu chamo de explosiva, assim, polêmica, para já botar fogo no papo desde o início. E a que eu queria Vamos lá. saber de ti é a seguinte: jornalista assim como eu, que acabou se especializando nos temas econômicos, né, como os que tem aqui no livro, eu queria saber de ti para começar assim, como é que tu está vendo a qualidade da informação econômica hoje, do ponto de vista jornalístico, assim, o quanto a população brasileira, no geral, está munida de informação nesse sentido? Tá. O, eu acho que eu acho que no geral é bastante fraco. A gente tem algumas ilhas de excelência, vamos dizer. Então você tem você tem alguns comentaristas, alguns analistas isolados ali, isolados que eu acho que fazem um trabalho muito legal. Aí você pode citar, sabe, o Fernando Nakagawa na CNN, o próprio William Vac na CNN e tal. Você tem algumas no escrito ali e tal, na Folha de São Paulo a gente tem o Vinícius Torres Freire e de alguns outros ali tal que realmente são fora da curva e tem uma preocupação didática ali, que entendem bem do que estão falando. Na média, eu acho que existe muita confusão. Eu acho que existe muita confusão ali no jornalismo diário. Por quê? Porque no jornalismo diário, as pessoas têm que produzir uma quantidade muito grande de notícias ao longo do dia, na guerra de audiência. E isso faz com que muitos veículos contratem muita gente despreparada, que não sabe do que está falando, ou gera interpretações erradas, sem base. O crescimento, a quantidade de portais ali, tá, vamos chamar assim, de economia, isso cresceu muito, né? Ou vamos dizer que eu teve uma bolha de crescimento disso, e aí eu acho que o que é uma coisa boa, mas eu acho que o processo foi um pouco atabalhoado, porque colocou-se ali tal, tipo, muita gente ali tal que não tem um repertório básico ali tal para analisar, para comentar, para escrever sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo hoje, independentemente de quem você entrevista e tudo mais. Muitas vezes as pessoas não entendem o que o entrevistado está dizendo. Então. Acho que falta entender ali e tal para boa parte de quem cobre, eu acho que falta entender os mecanismos básicos ali tal que gerem uma economia. E vamos colocar aqui o mecanismo básico ali é a taxa de juros. E se a taxa de juros ficar baixa demais por tempo demais, isso vai criar uma inflação lá na frente. Criada-se a inflação, você tem dois caminhos. Criada a inflação, você tem dois caminhos. Ou você desencana e continua com os juros baixos ali e tal, e deixa a inflação subir, é o que o Brasil fez
ao longo da história inteira. Aí você cria uma hiperinflação, tua moeda deixa de valer, você passa a usar a moeda de outro país para fazer transações grandes. Lá nos anos 80 ali e tal, tipo, o apartamento era em dólar. Quanto custa o apartamento? Ah, $50 mil. Não se falava na moeda nacional para compras de alto valor. Moeda nacional era para o pãozinho. O outro caminho ali é você pegar e ser pragmático, entender ali tal que a tua moeda precisa manter algum valor para que exista uma economia, e com isso você é obrigado a aumentar os juros quando a inflação está chegando. E isso vai doer. Isso é doloroso. Empresas vão fechar, tá? Pessoas vão perder emprego. Isso vai acontecer. Por que o Brasil inflaciona mais que os Estados Unidos? Apesar que os Estados Unidos agora, né, tá chegando no nível bem brasileiro, né? Tá quase 10% ao ano. Por que o Brasil inflaciona mais que o Brasil inflaciona mais que os Estados Unidos? Você vai bombeando dinheiro na economia, você bombeia esse dinheiro, o que você espera fazer? O dinheiro sozinho não é nada, ele é só um motor mágico ali e tal para fazer com que as pessoas, as empresas, whatever ali e tal, para fazer com que elas produzam. Elas produzam mais comida, elas produzam mais aço, elas produzam mais o que quer que seja. E que aí no final é a produção de empregos, né, tal, que é o que mantém o equilíbrio de todo mundo. Você bombeia dinheiro na economia para fazer com que a produção aumente. A produção no Brasil, ela é historicamente mais travada. É aquela história, é mais difícil fazer negócio aqui, é mais difícil abrir empresa aqui. Tem a parte tributária, a história toda. Estamos falando de 200 anos de problema, em que governo atrás de governo ali e tal, não há uma grande solução. Existiram progressos, né? O Plano Real foi um senhor progresso. Ele dotou o país de uma moeda, coisa que ele não tinha. Ele tinha arremedos ali tal de moeda até ali. O Brasil passou a ter uma moeda em 1994, faz 28 anos só. E beleza, então quer dizer, a gente tem progressos ali tal pontuais, mas o Brasil é mais travado. E aí o que mais trava o Brasil ali tal? Educação. A educação no Brasil sempre foi uma grande porcaria. Né? A gente nunca teve uma educação decente. São algumas ilhas de excelência e o resto ali e tal, tipo, as pessoas saem, né, tal, analfabetas funcionais ali e tal do ensino médio. Outra pergunta que eu queria te fazer, assim, falando dessa linha aí da educação, né? Existe um tema que está sendo bastante discutido atualmente, que é o ensino das finanças, da economia nas escolas, né? Como tu falou, da educação Uhum. financeira. Queria saber de ti como é que tu vê a importância disso e como é que tu está vendo atualmente essa questão. Tá, vamos lá. A parte da educação financeira nas escolas, né, tal, que aí teve rolou uma reação, né, tal, de que não, como é que vai dar educação financeira nas escolas se as crianças não têm, se as crianças são pobres, se elas não têm dinheiro, ou se as famílias são paupérrimas, né, tal, tipo, não tem grana. Isso talvez seja a coisa mais imbecil que eu já ouvi, acho que na vida inteira. A falta de educação financeira é o que faz com que a população, principalmente a população mais pobre, vire escrava. Vire escrava dos bancos e tudo, porque a intenção do banco ali é fazer dinheiro. Não tem outra. A intenção do banco ali não é uma ONG, não é distribuir, não é fazer caridade. A intenção do banco é fazer dinheiro. Como é que o banco faz dinheiro? Uma parte do dinheiro que ele faz é com jogo. Tipo Mega Plin, isso é jogo. É jogo legalizado, tipo cassino. Quem que entra nessas porcarias? Que é jogo é feito para você perder dinheiro. Quem entra nisso? É o cara que tem 4 milhões de reais ali e tal? Não, não é. É a pessoa que vende o almoço para comprar janta e ela sonha em ganhar num sorteio de banco alguma coisa, igual ela sonha quando ela faz uma Mega Sena. Se ela tiver uma pessoa que tem educação financeira, ela entende que aquilo lá é jogo e que jogo é feito para perder dinheiro e que não faz sentido você entrar num título de capitalização, esse tipo de coisa. E você tem esse monte de youtuber ali que faz um trabalho legal pra caramba, eu acho. Acho que faz. Acho que
vários desses aí, eles fazem um trabalho muito legal. Eles mostram ali, tá? Falam, isso aqui, ó, você está perdendo dinheiro, você está perdendo dinheiro assim. E vários ali tá, são voltados ali, né, tal, para o pessoal, pro tipo a Nath Finanças ali, tal, tudo que fala, que fala de um jeito ali, né, tal, que fala de um jeito que a grande maioria entende. Mas é isso. É a educação financeira que faz com que você não caia em armadilhas. Outra armadilha, fora das coisas de jogo, cartão de crédito. Por que os bancos ali tal te empurram o cartão de crédito ali tal? Porque é um jogo que faz sentido para eles. A grande maioria das pessoas, principalmente as de menor renda, se preocupam em manter o nome limpo, se preocupam porque é o bem ali tal que eles têm. Elas se preocupam com isso. Então, quer dizer, você jogando o cartão de crédito ali tal de helicóptero, você sabendo ali tal que, sei lá, que 80%, 85% vai pagar as dívidas com juros extorsivos que vão ser feitas nesses cartões, é um baita negócio para as instituições financeiras. Quem que pega e entra no cartão de crédito rotativo? As pessoas de baixa renda. Pessoa de alta renda não entra no rotativo porque não precisa. A pessoa já tem lá uma cachoeira de dinheiro caindo na cabeça dela. A pessoa de baixa renda ela entra no rotativo para se alimentar. A educação financeira ajuda a pegar, olha, tudo bem, se isso for a última coisa que restar, vai fazer o quê, né? Tal. Porém, tem que ficar claro ali, tal, tipo, precisa mostrar com números ali o tamanho da bola de neve que é você entrar num cheque especial, que é você entrar, que você viver no negativo, que é você entrar num cartão rotativo. Mostrar ali tal, que tudo isso vai te tragar para um buraco ali tal, do qual às vezes é impossível, do qual muitas vezes é impossível sair e que talvez pudesse ter sido evitado se lá no início não tivesse entrado nessa armadilha. E talvez a pessoa não entrou tanto pela necessidade, entrou porque quando a pessoa está tão na necessidade assim, o banco nem dá o cartão para começar. Eles têm sistema de inteligência deles ali, né, tal que então quer dizer, Sim. mesmo as pessoas de baixa renda ali, né, tal que acabam entrando nessas armadilhas, boa parte dela não está entrando nelas, não está entrando porque realmente precisa, porque tem uma baita necessidade ali e tal, está entrando porque não desconhece o mecanismo ali. Onde você aprende esses mecanismos assim? Tem dois jeitos. Um, você se vira sozinho, vai ler os livros, vai fazer tudo isso. A outra é você fazer um curso superior de economia. Não se espera que as pessoas vão buscar conhecimento sozinhas, é por isso que a gente tem um sistema de educação, né? Então não precisa nem entrar nesse ponto. Por que a educação financeira básica, que pode fazer com que a economia do país melhore, porque em vez de você ficar dando dinheiro para 6 bancos, esse dinheiro vai circular de outro jeito, esse dinheiro vai circular entre a população. E em vez de ir simplesmente para o caixa de 6 bancos, que entre os mais lucrativos do mundo, né? A falta de educação financeira ali, tal, perpetua esse problema. O poder público tem, o Estado tem o poder ali tal de colocar a educação financeira para crianças desde o começo. E me choca pra caramba assim tal ver a grande maioria dos professores ser contra ali tal porque acha que educação financeira é uma coisa de Faria Lima. Cara, não é. Os caras da Faria Lima não têm educação financeira também. Eles apostam em Bitcoin. Entendeu? Não tem. Só que eles têm dinheiro, porque a família é rica pra caramba ali e tal, o avô é médico, não sei o que, os caras têm grana. Mas também não tem educação financeira e tal. Né? E aí, tipo, quem precisa realmente ter educação financeira não é o cara da Faria Lima, que esse cara ele tem dinheiro para gastar com jogo, né? Vamos chamar assim. É o pessoal mais pobre, cara. É a grande maioria. São as 200 milhões de brasileiros ali e tal, que se eles tivessem mais, quem que ia se complicar? Os bancos, que é justamente o que a Luciana Genro, tudo bem, o que é? Ela é lobista de banco? Não é, não é. É uma pessoa ali, ela tem princípios. Só que, tipo assim, tudo é torto.
por preconceito, por achar ali tal que a lida com finanças é uma coisa de gente de gente com coletinho, e não a coisa ali do povo, foice e martelo. Mano, para andar com foice e martelo hoje, você tem que ter educação financeira, você tem que saber como é que as coisas funcionam, você tem que saber que juro baixo causa inflação, você tem que saber que entrar no rotativo pode te levar à morte, à morte financeira, à morte física. Então, realmente, esse assunto ali tal, tipo, ele me tira do sério. Porque educação financeira é a coisa mais importante que você tem. Ela é uma área super importante, ela junta humanas com exatas, tá? Ela tem, cara, ela tem um pouco, ela é metade psicologia de massas e metade matemática. É muito gostoso aprender matemática desse jeito. É mais legal aprender matemática ali e tal, vendo como é que juro composto ali e tal pode te trazer o que juro composto pode trazer de bom e o que juro composto pode trazer de ruim quando é negativo, né? Tal, quando vai te comendo, quando vai comendo suas economias. Mas, em suma, eu acho que é isso, cara. Falou ali em buscar conhecimento, eu queria saber da tua própria trajetória, assim, tu é o cara das letras aí, o jornalismo, como é que tu migrou para esse mundo dos números aí, da economia, do mercado financeiro, e como é que no fim tudo isso desembocou a escrever esse livro e tu te especializar tanto aí nesses temas econômicos? Tá. Na minha carreira ali, eu não. Bem lá atrás ali, eu sempre me interessei por ciência, por física, tal. E ao mesmo tempo que, obviamente, né, tal, me dei bem com a parte de, sempre gostei, né, tal, tive muito prazer ali, tal, com a parte de escrever. No final da adolescência, eu acabei entendendo ali, tal, que o melhor era eu buscar escrever sobre ciência. Eu entendi ali que a vida de fazer ciência mesmo, talvez não fosse tanto a minha, porque exige um tipo de cérebro diferente, existe é uma dedicação bastante diferente, né, tal. Se você vai virar cientista também, você vai se especializar numa área bem pequena e vai se aprofundar nessa área, né, tal, relativamente pequena para o resto da vida. Então, eu sempre gostei mais do big picture, né, tal. Eu sempre gostei mais, tipo assim, do panorama amplo, né, tal, das coisas. Então, eu queria trabalhar eu sempre fui muito fã de coisas tipo Carl Sagan, né, tal. E aí eu falei, bom, eu quero fazer o que o Carl Sagan faz, né? E aí o meu desejo ali, tá, era fazer isso na Super Interessante, né, tal, que era um lugar, que era a revista de divulgação científica que eu consumia, né, tal, que eu aprendi muita coisa ali. E eu queria trabalhar lá. Eu fiz jornalismo com isso em mente. é, por Tive a sorte necessária para acabar para conseguir ir trabalhar lá, né, tal, porque em jornalismo é aquela coisa, você não é quase impossível você pegar e refazer, se você voltar para o passado, tentar refazer a trajetória. As coisas não são, na vida é assim, né, tá? Que jornalismo é até mais difícil, porque são pouquíssimos. O que era super interessante, meia dúzia de vagas ali, né, tá? Tipo, era difícil, mas aí tipo as coisas acabaram se encaixando, né, tal, e aí fui contratado lá em 2006. Aí aconteceu, eu tinha realizado esse sonho, né, tal, de trabalhar com divulgação científica. Quando chegou ali, tal, por volta de 2008, pouco tempo depois, a gente teve a crise lá, né, tá? A gente teve a crise do subprime ali, tal, falências bancárias nos Estados Unidos, né, falência do Lehman Brothers, tal. Foi um momento ali, tal, que rolou, né, secou-se o crédito na economia global ali, tal, criou-se um pânico ali. E era um momento muito especial, né? Era um momento muito especial que merecia ali, tal, merecia ser analisado com a calma devida. Nessa época, eu já estava começando a gostar assim, da economia como ciência também. Igual assim, eu gostei de física, de astronomia, tal. Eu tava começando a gostar de economia também, do ponto de vista científico da coisa.
Aí fui escrever uma matéria na super interessante ali e tal para tentar explicar a crise de 2008 num panorama histórico, né, num panorama um pouco diferente ali e tal do que a gente via no noticiário. E foi legal, assim, foi legal, eu acho, tipo, deu, qual que é a coisa? Para você trabalhar com divulgação científica, você vai se treinando para explicar conceitos muito complexos ali. Relatividade, mecânica quântica, entrelaçamento quântico. Você precisa. Como funciona um buraco negro, o que são outras dimensões. Você se treina muito ali e tal para conseguir, para que aquilo fique palatável. Você precisa conhecer, você precisa entender a mecânica que está funcionando no nível quase matemático. Você precisa mastigar muito aquilo e devolver para o leitor, para o público ali, aquilo devidamente digerido, para que ele consiga consumir aquela informação com prazer. Isso o jornalismo científico ele te treina muito para isso, muito, muito. Eu entendi, depois dessa matéria que fiz em 2008 sobre a crise do subprime, eu entendi que a aplicação dessa técnica de didatismo para a economia era bastante interessante, porque existe mais gente querendo saber como a economia funciona do que querendo saber como um buraco negro funciona, infelizmente. Mas a técnica para explicar como um buraco negro funciona, ela se aplica perfeitamente a explicar como a economia, né, tal funciona e para explicar os grandes acontecimentos econômicos. Eu tive um prazer muito grande de fazer e tive um retorno muito legal também das pessoas, né? Tive um retorno bem bacana. Com isso ali, tá, eu não queria mais parar de escrever sobre isso. Eu emendei uma outra matéria ali, tal, para explicar conceitos econômicos, tal. Eu não queria parar. Eu não queria parar. Eu falei, eu vou fazer um livro. Eu não quero parar. Assim, nessa primeira matéria que eu escrevi ali, tipo, 40 mil caracteres, que é tipo um capítulo de livro. Numa matéria cabe 10 mil, cabe um quarto disso. Então era isso. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito legal, assim, tal. Então foi vamos dizer, foi um bug, foi um vírus mesmo ali, né? Tá, pegou e falou, pô, a partir do momento ali, tá, porque, assim, não foi meu primeiro contato com economia, já, né, igual eu tava falando, já estava gostando antes, mas nunca tinha entrado e adaptado essa técnica, né, tal, de divulgação científica para a parte de economia. Então, eu não queria parar, não quis parar de aprender também, né, tal, que, tipo, aí o aprendizado é eterno, né? Quando você entra de cabeça no negócio, você aprende uma coisa nova quase que diariamente, né, tal. Quando eu mesmo li o teu livro, eu conversei com um colega meu do mercado financeiro na época, e ele também tinha lido o livro, e perguntou, o que que tu tá achando e tal. E eu disse até para ele, tô achando muito legal, mas eu acho que ele é bem básico, assim, porque ele dá informações bem básicas e o cara entende tudo, eu acho que ele é um nível bem básico. E o cara falou assim, não é que ele explica tão bem, e tu tá entendendo Ah, tão bem melhor coisas elogio. complexas, tu tá entendendo coisas tão bem, coisas complexas tão bem, que tu tem a impressão de que são coisas fáceis e coisas básicas, né? Então acho que é bem por aí que vai teu livro. Que legal, velho, que legal. Acho que não tem elogio mais legal do que esse, assim, então. E a questão e o ponto é bem esse, né? É difícil escrever fácil, né? É muito Sim. difícil. Demora. É tipo assim, beleza, eu tava falando da parte do prazer de escrever, de não querer parar, mas, cara, você é jornalista também, você sabe, é fisicamente demandante. Você se esgota, né, tal. Tipo, existe uma tentação gigantesca ali, tal, de simplesmente escrever no piloto automático. E é o que você vê, não só de economia, é o que você vê ali, tá, em 98% dos livros publicados, assim, tal. Poucos ali, tal, você vê, tipo, poucos ali dos livros de não ficção, né, tal, tô dizendo, ficção é outra história, ficção é outra parada. Mas de não ficção ali, tal, tipo, essa preocupação em fazer entender. Tem grandes autores ali, Brian Greene para física,
muito entendido em física pega e acha isso, tipo, não, isso aí é para criança. É para criança nada. É um negócio ali que vai te explicar a relatividade geral. Você vai entender. Pela primeira, você vai entender. Você não entende hoje, você não sabe. Você finge que você entende. Você é formado em física e você não sabe como funciona a relatividade geral, você vai ler. Esse negócio você vai aprender. Como é que ele faz isso? Um trabalho é exaustivo, o cara escreve, reescreve, reescreve, reescreve cada parágrafo, muda tudo, apaga tudo, fala, meu Deus, isso aqui não deu nada, faz de novo. É isso, quer dizer, é um trabalho ali tal que, tipo, ele vai além de uma relação de trabalho normal, que é você fazer uma coisa para ganhar um dinheiro com ela. Ela pega, ela entra mais, ela já começa a entrar para a arte, porque você está se desgastando muito mais do que qualquer recompensa que você vai ter lá na frente. Né? Aí é mais parecido com arte mesmo, que aí você fala, não, tipo assim, eu preciso fazer essa sinfonia, né? Igual no filme lá do Mozart, que ele morre de tanto trabalhar, né? Tal. E é um pouco parecido com isso. Tudo bem, todo mundo que gosta do que faz, todo mundo né? Médicos são assim, bons advogados são assim, né? Mas é isso, mas o trabalho de escrever ali, tal, como ele tem um pé na arte, e a arte não é, né, tal, tipo, né, ficar flanando, né, tal, tipo, é trabalho duro, né, tal, e é isso, resumindo, né, tal, é de que escrever alguma coisa que soe fácil para quem está lendo é muito difícil. Escrever alguma coisa que soe difícil é extremamente fácil, né, você sabe. Senta lá e manda, né, tal. Mas isso não é trabalho, isso não tem valor nenhum, né, então. Para você que está nos acompanhando aí também, eu lembro sempre, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e me segue lá no Instagram e no Twitter, os links estão aqui na descrição. Alexandre, a gente teve esse papo todo sobre cenário econômico, sobre mercado financeiro e tudo isso, né, se resume, tem a sua origem lá no dinheiro. Tem capítulos interessantes aqui, partes interessantes no teu livro, que tu fala sobre a criação do dinheiro, a criação da moeda, né? E tu fala lá sobre os romanos, etc. Eu queria que tu revisitasse um pouco esses Tá, conceitos de quando é que surgiu isso de trocar um serviço por um bem, né? A escassez, acreditar no valor do dinheiro, essa questão da criação da moeda. beleza. Eu acho que vão tentando ser o mais conciso possível. É, a parte que a maioria das pessoas aprende ali e tal, que primeiro você tinha escambo, aí você teve uma invenção genial chamada dinheiro, ela não faz nenhum sentido. Né? Você nunca existiu ali e tal, tipo esse nível de escambo ali e tal que a gente aprende nessa versão super distorcida, né? Então, fala, tipo, meu Deus, eu tenho um calçado, eu vou arrumar alguém que queira trocar este calçado por azeite, né? Tá, não, isso não existe, porque é completamente inviável, né? Tal. Tipo, é muito difícil achar quem está precisando de sapato que tem aquela coisa que você precisa. Então, o que aconteceu? Desde sempre, desde que a gente foi saindo da caça e coleta ali, e entrando, e o comércio, né, tal, fortificando e tal, e a criação da agricultura, né, tal, da 12 mil anos, 13 mil anos. Tal. O que aconteceu? Sempre teve coisas que tinham um valor mais universal. Vamos colocar, a primeira coisa com valor mais universal era excedente agrícola. Então, tipo, o cara tinha uma plantação de trigo ali e tal, tipo, né, e, e excedente agrícola era uma coisa ali tal, que grãos, né, tal, era uma coisa que todo mundo precisava. Mais hora, menos hora, você tem que fazer 2 refeições por dia, né? Então, as commodities agrícolas ali, né, tal, em forma de grãos, elas foram a primeira forma de dinheiro. Uma forma de dinheiro difícil de ser, forma de dinheiro por quê? Porque era uma coisa que podia ser trocada por qualquer outra. Então, se você queria um colar para ficar mais bonito, ou se você queria um sapato, ou se você queria uma casa, você conseguia trocar todos esses bens ali tal por uma certa quantidade de grãos. Aí uma das primeiras experiências ali tal que a gente teve foi justamente na primeira civilização, na civilização que inventou a escrita, né, tal, na Suméria, na Cádia, depois, que era o seguinte: você tinha governo, você passou a ter governo você passou a ter governo centralizado, e aí, por exemplo, o governo ali, né, tal, tipo, ele tinha silos de armazenamento e ele imprimia tabletes de argila
com inscrições ali e tal, bem específicas, para ser difícil de falsificar, inclusive, né, tal. Artisticamente era uma coisa muito bem feita ali e tal, precisava ser muito bom para fazer aquilo. É a marca d'água deles, lá da cédula Uma deles. marca, exato, eles faziam uma espécie de marca d'água ali e tal, em tablete de argila e colocavam, isso daqui vale, vamos lá, isso aqui vale 100 sacas de trigo. E na economia ali, né, tal, da Suméria, o que circulava era isso, né, tal. Então, tipo, você não precisava levar sacas de trigo para algum lugar se você queria comprar um colar ali, tal, queria comprar cerveja suméria ali. Você levava tabletes de argila e fazia suas trocas ali. Essa foi, assim, é a primeira civilização da humanidade, né? A escrita foi inventada em grande parte para esse tipo de coisa, para fazer contabilidade ali, tá? Tipo, eles não começaram escrevendo poesia. As primeiras coisas escritas são textos de contabilidade, de armazenamento de grãos. Os vales, grãos, eles foram a primeira coisa que circulou. E é exatamente igual ao papel moeda. Ele não tem valor intrínseco, né? Tá? Ele não tem valor intrínseco, ele é argila pura. O que dá valor para ele é a marca d'água. É exatamente o que acontece hoje, com uma diferença. Aquilo lá era lastreado. Aquilo lá, tipo, existia uma saca de trigo lá no fim, para quem quisesse sacar aquilo e usar o trigo ou o grão que fosse para comer, né? Bom, a experiência suméria ali e tal, ela não foi o que se repetiu nas outras culturas pelo mundo. O que se repetiu nas outras culturas, sem que houvesse uma combinação prévia, foi o uso de metais preciosos, né? Então, principalmente prata e ouro, e aí cobre também ali e tal, porque cobre é menos escasso, né, tal. Então, mas ali, metal precioso era o que era usado. Então, vamos lá. Isso começou por registro histórico, você vê que isso começou com cobre. Então você tinha os navios saíam da Fenícia com lingotes de cobre que eles iam lá, tá, pô, a Fenícia fica perto de onde hoje é o Líbano, né? Eles saíam de lá, iam para onde hoje fica a Tunísia, no norte da África, ali tá, e davam lingotes de cobre em troca de mercadorias que esses caras faziam lá. Quer dizer, o comércio exterior acontecia com lingote. E por que lingote de cobre? Porque dava para fazer arma com aquilo. O lingote de cobre ali e tal, você mistura com zinco, você faz bronze, com bronze você tem armas ali e tal, bem, bem fortes. Isso é por isso que o negócio chamava Era do Bronze. Qual que era o valor intrínseco ali tal do metal? Era isso, quer dizer, existia demanda por aquilo, porque existia demanda por arma, porque, né, as pessoas guerreiam o tempo inteiro, guerreavam muito mais lá atrás, né? Era tudo um grande morro do Rio de Janeiro ali, armava-se, todo mundo se armava até os dentes, né? E então, tipo, o metal ali tal, que era matéria-prima para essas armas ali tal, ele virou o grande meio universal de troca a ponto de você nem precisava conhecer outra cultura, bastava levar o lingote de cobre ali tal, se você tivesse contato pela primeira vez com aquela cultura, eles iam trocar aquilo com você. Eles iam aceitar aquilo em troca de coisas que eles produziam e que para você era extremamente valiosa, tal, sei lá, carne, tal, tipo joias, ou seja o que for. Isso evoluiu ali para que metais mais preciosos ali tal passassem, fizessem esse papel de meio universal de troca, principalmente para comércio de coisas grandes ali, extremamente valiosas, principalmente ouro, porque o ouro é muito escasso, essa escassez do ouro ali tal faz com que ele seja muito valioso. Não é só a escassez, é a beleza dele também. As pessoas penduram ouro para demonstrar status, elas sempre fizeram isso. Ainda fazem isso, se você pega ali tal, tipo, uma economia fechada, tipo, pega um morro do Rio de Janeiro, pega ali tal, tipo, um lugar que a economia é baseada no tráfico. O traficante ali, os traficantes, os chefes ali tal, eles não podem descer para a rua, eles são procurados ali tal, eles ficam naquele microcosmo o tempo inteiro. Onde que eles gastam o muito dinheiro que eles ganham? Em grande parte com ouro. O ouro para pendurar no corpo e para mostrar que ele realmente é o rei da cocada. Isso sempre existiu. Essa demanda por status sempre existiu. Em todas as culturas.
né? E aí o que você viu? Basicamente todas as culturas capazes de fazer mineração, seja as da América Central, da Ásia, da Europa, no norte da África, tal, todas essas culturas ali tal, que chegaram num nível de desenvolvimento tecnológico razoável, a ponto de conseguir fazer mineração e tudo mais, elas chegaram no ouro como o grande meio universal de troca. Isso foi o que se estabeleceu ao longo da história. Vamos colocar ouro e aí prata também. O que aconteceu? O meio universal passou a ser moedas feitas de metal precioso. Ficou sendo assim por um absurdo de tempo. E isso tá tão arraigado na nossa cultura que as pessoas acham, por exemplo, se você descobrir 1 milhão de toneladas de ouro debaixo da Amazônia, igual tem, esqueci o nome, mas é uma lenda urbana nova, né, tal, teria uma cidade lá com pirâmides de ouro, né? Aí as pessoas, tipo assim, se isso acontecer na vida real, né, se você descobrir ali um negócio com milhões e milhões de toneladas de ouro, o que vai acontecer? A cotação do ouro vai cair, porque o ouro vai ficar menos escasso, e é só isso que vai acontecer, mais nada. Aí as pessoas não, elas têm a ilusão de que isso acabaria com a fome no mundo. Por que elas têm essa ilusão? Porque existe muito arraigado ali tal a ideia de que metal precioso não é uma commodity, não é uma mercadoria, que aquilo é dinheiro em si, né? E parte disso é porque isso já aconteceu. Então, assim, as invasões espanholas ali tal na América do Sul, elas aconteceram em grande parte ali, né? Ou a história do Brasil, né, tal, o ouro de Minas Gerais, tudo mais. Você não tinha um banco, você não tinha bancos centrais ali, tal, imprimindo dólar, imprimindo euro. O dinheiro era o metal precioso. Para você ter dinheiro, uma das coisas que você podia fazer, você podia montar um negócio, né, tal, ou você podia catar dinheiro. Era o que muita gente fazia, né? Então, você ia catar dinheiro. Claro que montar uma mina de ouro hoje te dá dinheiro, assim, tá? Mas é diferente. Na época ali, tal, aquilo era o único dinheiro que havia, né? Então, quer dizer, por exemplo, um exemplo anedótico ali, tal, que é legal. Quando os espanhóis descobriram o Cerro Potosí, na Bolívia, que é basicamente uma montanha de prata, até hoje tem mina de prata lá, tal, se não me engano, é, rolou uma pequena inflação na Europa, porque começou a fluir tanta prata para lá que o preço das coisas começou a aumentar. E não rolava inflação, rolava muito pouco, praticamente não rolava inflação, né, tal, por causa desse sistema metalizado. Lá no livro eu conto o episódio de inflação dentro do sistema metalizado, que foi o caso do Império Romano. No Império Romano você tinha usava-se moedas de cobre ou de metal pior, ou de metal mais barato que isso. E o que acontecia? Como você usava moedas de metal muito barato, o governo ele conseguia ele conseguia produzir aquilo meio que na quantidade que lhe interessasse e conseguia jogar isso para ele produzia moedas ali e tal a preço baixíssimo. O valor de face das moedas era muito mais alto do que o valor de produção, coisa que não acontece com ouro. Ouro sempre foi na balança mesmo, sempre foi pesado, né? Prata também. Com metal barato, não. Valia o carimbo que estava lá. Era meio que uma ideia da marca d'água. Só que sem lastro nenhum, né? Tal. Tipo, não significa que você ia trocar aquilo por alguma coisa, né? Tal. Não, era. No Império Romano fez-se muito isso. Você teve inflações ali, você teve inflações relevantes, tão relevantes que no século IV meteram um congelamento de preços, né, tal, no Império inteiro, né? Meteram um congelamento de preços que valia para todo o Império, que na época se estendia da Grã-Bretanha até a Palestina. E é isso, quer dizer, o que cria inflação? É o governo produzir dinheiro demais. Por que que Falando o em governo... dinheiro, eu queria pegar esse gancho teu aí de produzir dinheiro demais, né, trazendo para os Uhum. dias de hoje. Tu disse lá no início do Sim. nosso papo sobre políticas monetárias, né, e Uhum. políticas econômicas. A gente ouve muito esse conceito hoje de imprimir dinheiro, né? Queria saber exatamente o que é isso, por que que os governos fazem isso, quais são as consequências Legal, positivas e legal. negativas dessa estratégia.
Legal. O que acontece? Tipo, a gente liga-se muito esse tipo de coisa com corrupção. Então, vamos falar brevemente a parte corrupta. Então, por exemplo, você pega ali, tal, tipo, a construção de Brasília, né, tal, em grande parte foi bancada com dinheiro, com dinheiro, imprimia-se dinheiro para pagar os funcionários, para comprar o aço necessário, para levar o aço, para levar os vergalhões de aço de avião no meio do país. Imprimia-se dinheiro a rodo para fazer isso. Você vai imprimindo dinheiro ali e tal, você vai imprimindo dinheiro, uma hora você tem mais dinheiro em circulação do que coisas para comprar com esse dinheiro, a inflação vem. E o Brasil, a semente, a semente da inflação que viria nas décadas seguintes ali e tal no Brasil começou aí, e não só aí, quando veio na ditadura militar ali e tal, os caras imprimiam dinheiro para fazer estádio, para fazer hidrelétrica. Isso vai criando, né? Vai criando inflação, e por um motivo, isso já dá para dizer que se não é corrupto ali, tal, de roubar o dinheiro, é quase corrupto, que é de não entender as bases da economia a ponto de você imprimir dinheiro para fazer um estádio. Não dá para fazer, não dá para fazer, isso não é sustentável, isso vai criar inflação. E inflação, a nota de R$ 100 que você tem na carteira, ela passa, é como se ela passasse a valer 80. Esse é o que isso que se chama de imposto inflacionário. Você rouba da população inteira. Na hora que você imprime dinheiro, você está desvalorizando o dinheiro. Então, o que você está fazendo? Você está roubando da população inteira, ali tá, os R$ 100 passa a valer 80, porque os preços aumentaram, o dinheiro que você imprimiu lá atrás. Né? Beleza. Mas aí, mas se é assim, por que o pessoal imprime dinheiro? Porque é louco. Aí não. Então, vamos pegar ali tal da parte não corrupta, a parte que é de como a economia funciona, de fato. Em momentos de crise, o dinheiro para de circular. Vamos pegar o último momento de crise, pandemia, entre 2020 e 2021, principalmente 2020, com os lockdowns mais pesados. Então. Aquilo não fez parar de circular dinheiro, porque era um momento de crise. O restaurante fechou, não entra mais dinheiro lá, o dono do restaurante manda os funcionários embora, os funcionários ficam. A família dos funcionários ali começa a passar fome, a coisa degringola. Né? Por quê? Porque para de circular dinheiro. O que os governos fazem ali? Eles pegam, imprimem dinheiro e tentam fazer com que esse dinheiro chegue no cara do restaurante. Nos Estados Unidos fizeram isso de forma direta. O Fed estava dando dinheiro para o cara do restaurante. Falando, tá aqui, $20 mil. Juro zero. Pague quando puder. E perdoaram essas dívidas. Então. Perdoaram boa parte dessas dívidas. E beleza. Sem essa graninha, o restaurante ia fechar, isso ia criar desemprego, isso e o problema ali tal é maior do que a gente pensa. Quando você tem desemprego em massa, instaura-se a barbárie. As democracias acaba tudo, vira uma realidade. Terreno fértil ali tal para o negócio virar. É isso, para virar uma ditadura, para caírem as instituições, é cenário para guerra. É isso que a crise econômica leva à barbárie. Então você tem que combater. Não dá para parar para pensar. Como que se combate isso? Imprimindo dinheiro para ver que se esse dinheiro vai chegar ali e tal nas pessoas que estão sendo afetadas pela crise. É meio que todo mundo. Isso cria inflação? Porra, se cria. Cria pra caramba. Principalmente ali tal, que no momento de crise as cadeias produtivas estão depauperadas. Né? A fábrica está fechada. No caso da pandemia, fechou por causa da pandemia, mas em outras crises fecha porque não tem mais para quem vender. Tal. Mas seja como for, crise é isso. Crise é quando para-se de produzir. O pessoal fica parado. Seja pelo motivo que for. Então, quer dizer, você está jogando dinheiro na economia, você está produzindo menos. O cara do restaurante não manda o funcionário embora, o funcionário consegue se alimentar. Só que é aquela coisa, só que a produção está baixa. A produção de coisas está baixa, incluindo comida. A produção de carne, assim, tal, tipo... por exemplo, a produção de carne nos Estados Unidos ali e tal, tipo, a produção de boi nos Estados Unidos que zerou, assim, tal, tipo...
durante a pandemia. No Brasil, não, né? Tá, mas lá quase zerou. E aí a carne subiu 35%. Os caras não sabem, os caras não tinham noção do que era uma coisa subir 35% num ano. Subiu, né? Mas é isso. Então, quer dizer, você tem ali uma quantidade, cria inflação? Cria. Mas isso é melhor do que decair para a barbárie. E é o que está acontecendo nesse momento. Essa inflação que foi criada lá atrás, ela está a todo vapor. Porque a inflação não acontece do dia para noite, da noite para o dia. É um processo, ela demora até esse dinheiro fluir ali e tal para. E aí você tem ali o que os economistas chamam de inflação inercial, quer dizer que aí chega uma hora que que as pessoas começam a aumentar os preços já, prevendo que o fornecedor dela vai aumentar o preço também, e aí o fornecedor já aumenta, pensando e a inflação inercial, que sempre foi um puta problema no Brasil, sempre, né? E que também está sendo parte do que está acontecendo agora. E você só consegue matar esse ciclo vicioso fazendo como? Aumentando os juros. Porque ao aumentar os juros, você drena dinheiro da economia. Ao aumentar os juros, tipo assim, como que o Banco Central injeta dinheiro na economia baixando os juros? Vamos começar tentar começar pelo começo aqui. Todos os dias ao fim do dia, os bancos se reúnem num negócio que chama overnight, se reúnem ali numa ciranda de empréstimos que eles fazem um para os outros. Porque ali o banco tem muito dinheiro, mas não é todo esse dinheiro que é líquido, que o cara tem na mão dele ali e tal, tipo, para usar na hora. Alguns bancos fecham o dia em falta de dinheiro líquido, porque o banco, no fim do dia, ele precisa, por exemplo, pagar o compulsório, que é uma parte ali tal da grana que ele tem, que entrou para ele no dia, que ele precisa deixar no Banco Central. Então, vamos dizer, grosso modo ali tal, tipo, um banco entrou ali 100 milhões no dia no banco, só que aí ele emprestou esses 100 milhões ali tal para financiamento imobiliário, e aí ele precisa colocar 50 milhões ali tal no Banco Central, e ele não tem isso na mão. Ele tem título público, tá, mas não tem, né, dinheiro líquido. O que ele faz? Ele fala com o outro banco, fala: oi, outro banco, tudo bem? Vê 50 aí e tal. Ah, eu te pago 4%. Vamos lá, eu te pago 10% em taxa anualizada e te devolvo amanhã. Logo que entrar minha grana, que eu te devolvo amanhã e tal. Te pago 10% de juro. Sempre em taxa anualizada, né? Então, do dia para a noite é 0,000. O outro banco, ele acha legal poder fazer isso ali, tal, porque é um dinheiro que ele deixaria parado. Ele fala: pô, então vou emprestar para o outro aqui e tal, tipo, o outro banco ele deixa de garantia os títulos públicos que ele tem no caixa. A poupança dos bancos é na forma de título público, né? Então o outro banco ele deixa de garantia. Isso que eu estou falando agora, ele chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a Selic. A Selic é o software, vamos dizer ali tal, que controla esses empréstimos entre as instituições bancárias, entre centenas delas. O que o Banco Central faz quando ele quer injetar dinheiro na economia? Ele pega ali e tal, tipo, o Bradesco está emprestando para o Itaú a 10% nesse empréstimo do fim do dia aí. O Banco Central pega: opa, eu te empresto a 7%. Eu te faço a 7%, beleza. O Itaú fala: pô, beleza, legal, passa aí. Onde que o Banco Central arruma esse dinheiro? Em lugar nenhum, ele imprime. Ele faz ele coloca uma anotação lá bota 50 milhões ali tal na conta do Itaú ali, tal, ele só digita isso, né? Tal. E beleza. É assim que funciona no mundo inteiro. É assim que funciona no mundo inteiro. Os bancos ali tal, eles têm essa reunião diária, vamos dizer assim. O Banco Central ele entra de gaiato nessa reunião diária. E quando ele quer colocar mais dinheiro na economia, ele pega: opa, não, estou colocando juro mais baixo. Isso que significa Selic, isso que significa baixar a Selic. A Selic é a média com que os bancos estão fazendo esses empréstimos entre si. Uhum. O Banco Central, ele vai, por exemplo, ele coloca, se ele igual ele fez, que ele baixou a Selic para 4%, para 3%, para 2%. O que ele estava fazendo? Ele chegava na ciranda ali e tal, um banco estava oferecendo 4% para ele, falou: não, eu te faço a 3%. Esse te faço a 3% ali e tal, ele é o que a gente vê
que é tipo, o Banco Central reduziu a taxa Selic para 3. Significa o quê? Que o Banco Central está afim de emprestar a 3. Ele sabe que a média está 4, ele está afim de emprestar a 3 até que a média dos empréstimos caia para 3. Não é só o que ele está emprestando, os outros também. Os outros competem, né, com o Banco Central, na verdade, porque é bom emprestar esse dinheiro, o dinheiro mais garantido do mundo, né? Os bancos competem com o Banco Central ali, e é isso. Então, e o Banco Central vai criando, vai imprimindo dinheiro para colocar nisso. O banco recebe esse dinheiro e aí espera-se que o banco ali empreste esse dinheiro lá para o dono do restaurante a um juro mais baixo e o dono do restaurante consiga não mandar embora os funcionários dele, né? Dá certo? Nem sempre, mas é o que temos, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Aumentar os juros é o contrário. Então, tipo, o Bradesco está lá emprestando para o Itaú a 4, o Banco Central chega e fala: não, Bradesco, não empresta para o Itaú, não. Empresta para mim, eu te pago 5. O Banco Central precisa de dinheiro? Não, o Banco Central não precisa de dinheiro. Ele faz isso para aumentar a média que os bancos estão cobrando entre si nesses empréstimos. O que acontece? Conforme esses juros vão crescendo, a quantidade de dinheiro nessa coisa vai diminuindo. A quantidade de dinheiro ali e tal, tipo, a quantidade de dinheiro o montante de dinheiro. Tipo assim, o Banco Central ele não está mais colocando dinheiro, ele está pegando. Ele está pegando e trancando num cofre. Ele fala, não, Banco X, ali eu te pago 13% ali e tal, nesse empréstimo. É isso que acontece quando a Selic está a 13%. Você fala, meu Deus, a Selic é 13%. É isso, o Banco Central está pegando emprestado a 13%. Mano, se eu tivesse um banco, todo dia. Oi, Banco Central, tudo bem? Não quer mais um pouquinho aqui? E o Banco Central já fala, quero. Então, e pega. Esse dinheiro fica trancado, esse dinheiro não circula. O dinheiro não circulando, a quantidade de moeda na economia, a quantidade de moeda líquida, né, na economia cai. Com a quantidade de moeda caindo, os preços têm que cair. Não existe. Se a quantidade de moeda vai caindo, o preço não tem outro lugar para. Não tem o que fazer se não cair. O que acontece quando a quantidade de moeda cai ali e tal? Tipo, recessão. O cara do restaurante vai fechar o restaurante. Os empregados não vão ter o que comer, né, tal. Eles vão consumir menos. Eles vão consumir menos, aí a lojinha onde eles compravam as coisas vai fechar também. Esse é o problema. Então, os bancos centrais eles têm esse desafio de ele não pode deixar a inflação virar uma hiperinflação, senão a moeda deixa de existir. E eles também não podem criar uma recessão ali e tal, tipo, eles precisam controlar para que os preços caiam enquanto a economia ainda não tenha degringolado. É uma tarefa extremamente difícil. Os resultados são imprevisíveis. Na pandemia, né, a gente viu esses movimentos aí de descida de juros, né, durante a pandemia, depois eles vêm voltando agora, já está em 13, 25 no Brasil, por exemplo. Como é que tu vê a condução da pandemia assim pelos governos de diferentes países, diferentes lugares? Por exemplo, lá nos Estados Unidos pegou tanto, né, o Trump quanto o finzinho ali com o Biden. Uhum. Aqui pegou o governo Bolsonaro em cheio. E na Europa também pegou forte ali no começo, principalmente, na Itália. Como é que tu viu assim as decisões e a condução entre, né, preservação de vidas, preservação de economia entre os diferentes governos pelo mundo? Tá. Os Estados Unidos, por conta do trauma da Grande Depressão, eles foram quem mais, né, tal, quem mais produziu dinheiro ali, né, tal, para tentar combater os efeitos deletérios ali. Então, o que aconteceu? O Banco Central fazia empréstimos diretamente, né, tal, para pequenos empresários, para microempresas, para MEI, tal. Eles estavam dando dinheiro direto para as pessoas, eles não estavam nem usando o sistema bancário, que é o que se faz no mundo inteiro. Que aí você espera que o banco vire santo ali e tal e comece a baixar os juros. Beleza, eles baixam mesmo por causa de concorrência e tal, mas não é tão efetivo assim, né, tal, tipo, você vê aqueles empréstimos de pandemia que teve no Brasil ali e tal, os caras estavam cobrando 1% ao mês. Você fala, pô, vá a merda, né, tal, tipo, Selic ali a 2, os caras cobrando 12 cacetada por cento ao ano ali e tal, você tinha que deixar um imóvel de garantia. Pô, desculpa o meu francês aí e tal, mas é complicado.
Estados Unidos ali e tal sabem disso, sabendo disso, sabendo ali e tal que essa via sistema bancário ali tá, ela é meio travada, foram injetando dinheiro direto ali, tá? Foram fazendo empréstimo diretamente, mandaram cheque para as pessoas. O Brasil fez também, né? Tá, o tal auxílio emergencial ali, tá? Era o governo ali tal imprimindo era o Banco Central imprimindo 600 conto ali tal para dar para as pessoas. Esse dinheiro ele vira dívida, né? Porque o governo tem que pagar alguma hora ali tal. Mas de qualquer forma, era um dinheiro sendo produzido para isso. Precisava. Os Estados Unidos fez e todo mundo fez, em alguma medida, né? Tal, todo mundo fez. E a parte dos juros nem se fala, né? Tal. Os juros nem se fala. O pessoal zerou geral, né? O próprio Brasil, onde 2% é zero, né? Tá pela nossa tradição, assim, tal, 2% é zero. E foi a menor taxa nominal, né? Então, a menor taxa real, de longe, porque era muito abaixo da inflação. Tal. Bom, e aí não é surpresa, né, tal, que o aftermath disso, que a consequência disso seja uma inflação global, né, tal, tipo, e que agora tem que ser combatida a golpes de recessão. Você vai ter que tirar essa moeda, você vai ter que tirar esse excedente de moeda, né, tal. Tem que tirar, né, tal, não tem jeito, sob pena, né, tal, de você, das moedas perderem valor. Isso nos leva a um outro assunto ali, que é a parte de criptomoeda, que o Bitcoin, por exemplo, ele existe ali e tal, a grande parte da filosofia por trás do Bitcoin é de que uma hora os bancos centrais ali e tal vão ferrar tudo e todas as moedas do mundo vão perder valor. É uma teoria absurda? Não, absurdo não é assim. Então, tipo, o Brasil já fez isso diversas vezes. A gente teve várias moedas porque as moedas antigas já tinham acabado, deixado de existir, né? As pessoas passam a usar dólar nas transações maiores, né? Numa realidade ali, tá, em que, né, que isso aconteça com dólar, com euro, com tudo ali e tal, complica. Assim, complica. As pessoas vão fazer o quê? Ou provavelmente ali tal, você passa a usar moeda de algum país que não tenha se ferrado tanto, tipo a China. Você passa a usar yuan, o yuan vira o novo dólar. Você coloca um poder para a China ali e tal, tipo, colocaria um poder para a China, né, tal, tipo, inimaginável, né? Que é o poder que os Estados Unidos têm hoje também. Mas é isso, né? Tal, tipo, até fazendo essa emenda com cripto ali e tal, qual que é a grande coisa, né? Bitcoin é uma coisa que existem 19 milhões de unidades hoje, ela vai chegar a 21 milhões de unidades, né? Tal, tipo, lá para 2140, assim, então vai chegar em... E é só 21 milhões, nunca vai circular mais que 21 milhões. É só a gente lembrar, né, tal. No Brasil, tinha 3 trilhões de reais, né? Tinha 3 trilhões de reais líquidos em 2019, passamos a ter 4 trilhões de reais, né, agora. Nos Estados Unidos era 15 trilhões, agora passou a ter 20. Inflação. Bitcoin não vai ter, uma hora ter 21 milhões, outra hora vai ter 30. Não, isso nunca vai ter, não vai existir. Então, caso o Bitcoin seja usado como moeda, vai ser uma moeda que não vai inflacionar. É uma coisa análoga ao que acontece com o ouro. O ouro também não inflaciona, porque a quantidade de ouro que existe, né, tal, tipo, no mundo é muito pequena ali, tal, você não tem como aumentar a quantidade de ouro num ritmo muito forte, assim. E dinheiro não, né? Dinheiro você imprime, né? É à vontade. Mas é isso, né? Só estou dizendo que a filosofia por trás, tipo, o que eu estou dizendo aqui né, de que moedas podem deixar de existir caso você inflacione elas demais, não é uma ideia absurda, a gente viu isso acontecer no Brasil, e isso, inclusive, é a filosofia por trás da criação do Bitcoin, que é a primeira das criptomoedas, das criptomoedas, né? Então, se o Bitcoin vai fazer esse papel ou não, aí é outra história. Eu, pessoalmente acho que não, né? Então, acho que não. Acho que assim, se todos os moedas do mundo acabarem, eu acho que você volta a usar ouro, volta a usar ouro e prata por um tempo até, ou moeda de país, igual eu falei, ou moeda de país que não se ferrou, seja a China, seja a Austrália, seja o que for. A gente falou de governos aí também, de políticas econômicas. Eu queria saber de ti, fechando esse ciclo agora de governo Bolsonaro aí, 4 anos,
Como é que tu avalia ele do ponto de vista econômico, independente, apesar, inclusive, né, da pandemia? Ele tem aí o Paulo Guedes, cercou de pessoas que, em tese, têm a simpatia ali por uma agenda mais liberal, né, pelo menos na promessa, mas ele também tem um lado mais estadista dele aí. Eu queria saber de ti, 4 anos depois, quais desses preceitos, dessas promessas econômicas de campanha foram seguidas, né, e o que ficou para trás? Tá. Não, o Bolsonaro é um populista, né? É alguém que não, é alguém que não pensa duas vezes antes de imprimir dinheiro ali e tal, tipo, para fazer coisas populistas. É o que a gente está observando nesse momento, neste momento aqui exato, né? Tal, que você, driblou-se de novo o teto, e agora numa política para tentar a reeleição. Um absurdo, né? Tal, tipo, isso é beira a imoralidade, eu acho. Então, durante a pandemia não havia o que fazer. Durante a pandemia ali e tal, tipo, não existe teto de gasto com o mundo acabando. Não tem. O mundo está acabando, a coisa muda, as regras mudam no mundo inteiro. E é isso. Então, aqui, pô, você saiu do teto de gastos para fazer auxílio emergencial lá atrás, né? Então, e tudo bem, era necessário. Então, mas aí a gente viu, né, tal, que o pessoal viu ali, tal, que é fácil, né, tal, de virar isso, porque o Congresso também ali, tal, né, o Congresso, pô, um nível de corrupção gigantesco, né, tal. Aí viram que é simples, né, tal, você usar dinheiro público para fazer, para você criar dívida, né, ou entre outras palavras, imprimir dinheiro ali e tal, para fazer coisas populistas ali, né, então. Eu acho que essa foi a grande falha. Eu acho que assim de uma parte positiva, eu achei que me parece uma boa gestão do Banco Central. Eu achei que foi super importante ali e tal, tipo assim, achei que foi um marco civilizatório ali e tal, você ter se criado a independência do Banco Central, que era um programa ali e tal, que até mesmo a centro-esquerda tinha isso, né, tal, tipo, em mente, né, lembra aquela campanha da Marina Silva, né, tal, que a equipe econômica dela, né, advogava ali, né, tal, pela independência do Banco Central. E por que a independência do Banco Central é importante, né, tal? Para você evitar, justamente para você evitar tentações populistas. Então seria, por exemplo, ele evita que você baixe os juros no momento em que você deveria aumentar os juros. E a gente vê isso, a gente não, a gente vê ali tal que essa parte, pelo menos ali tal, que o Banco Central tá conseguindo fazer o trabalho que se espera dele, né? Imagina, você tem ali tal, a gente pode, existe uma chance de fechar 2022 com PIB negativo, né, tal. Num momento desse, sempre vai existir uma pressão enorme do governo ali tal para não deixar o juro subir. Só que o juro precisa subir para conter a inflação, é o que a gente está falando até agora. E acho que assim, acho que ter se criado a independência do Banco Central foi um ponto positivo, foi um ponto positivo. Acho que é civilizatório até, né? As grandes economias ali, tá, elas funcionam, operam com o Banco Central independente, quer dizer, o que é na prática ali e tal é que o candidato que ganhar, ele tem que levar esse Banco Central, né? Ele tem que levar esse Banco Central atual junto com ele até metade do mandato. Na metade do mandato ele coloca outro Banco Central e aí o homem ou a mulher ali tal que for assumir a presidência depois, eles têm que aguentar esse Banco Central ali e tal, tipo, por mais 2 anos, né? Nos Estados Unidos, né, tal, tipo, sempre foi assim, né, tal. E isso cria uma independência, né, tal. O Banco Central não fica ali, ele deixa de fazer parte daquele governo e vira mais o que ele é mesmo, que é uma autarquia, né, tal. Eu acho que o Banco Central no Brasil, eu acho que ele agiu bem em tirar os juros do zero, né, tal, dos 2% ali, tal, em ter começado isso há mais de ano. Foi bom ter feito isso. Os Estados Unidos começaram em março, a Europa depois ainda.
Eu acho que o Banco Central daqui foi ágil, né, tal, em ter começado a fechar a torneira mais cedo. Aí fala, mas não adiantou nada, a inflação está em 13%, a inflação, né, a inflação está, sei lá, 12%. Não adiantou, a inflação está 20%, se eles tivessem mantido. É 20, 20 e pouco. Então é uma coisa argentina, assim. Eles fecharam a torneira antes do resto do mundo lá tal, e começando a aumentar os juros, isso foi positivo, isso segurou, isso certamente segurou a inflação. Então, eu faria esse balanço. A parte do Paulo Guedes ali e tal, a gente teve coisa ali e tal que acho que beiraram o anedótico, foi tipo quando se instaurou a pandemia, ele pega e fala, não, então precisamos acelerar a privatização da Eletrobras para combater a pandemia. Vai calar a boca. Né? Cala a boca. Ele sabe que não é assim que funciona, né? Tá? Então, quer dizer, ele ele tem um arcabouço liberal ali, tá, que é a filosofia com a qual eu concordo, mas eu acho que ele não foi preciso bastante ali tal para conseguir fazer com que isso desenrolasse. Acho que se perdeu no meio da política ali tal. Então, tipo assim, ele queria privatizar a Petrobras ali tal para que o Brasil tivesse ali, né, tal, tipo um ambiente de competição, né, no ambiente de competição ali tal na distribuição de combustíveis. E agora está usando o preço do petróleo ali tá, para ver se faz lobby, para ver se tenta privatizar a Petrobras. No momento que isso não faz muito sentido, assim, tá, sabe? No momento ali tal em que o mundo está olhando para outras coisas ali. Eu acho que é isso, acho que assim, eu acho que acho que o ponto positivo, acho que onde a filosofia liberal deu mais certo aí foi principalmente em você ter um banco central trabalhando com uma certa tranquilidade. Uma certa tranquilidade, né, tal, porque as políticas públicas ali tal de injetar dinheiro a todo custo para garantir a reeleição, elas são inflacionárias, né? Aí pobre do Banco Central, né? O governo mete uma política inflacionária, que é tipo, pô, aumentar o Auxílio Brasil lá de 400 para 600, isso faz os preços subirem, né? É uma medida populista, tudo mais, então. E o Banco Central ali tá, o que resta a ele é aumentar mais os juros, né? O dinheiro, o governo vai jogando moeda, né? O governo vai jogando moeda na economia, o Banco Central vai ter que dar um jeito de tirar, né? Então, é o papel dele agora. Então é isso. E aí, É positivo. eleições vem aí. Eu queria saber de ti a tua opinião aí dos possíveis cenários, né? A gente sabe que vai ser bem difícil, né? Um terceiro nome ganhar. A gente tem aí os Não, dois, Lula e vai, Bolsonaro, na frente. Eu queria é. saber de ti o que que tu espera, o que que tu imagina aí de questões econômicas, o que que vai ser colocado a cabo aí por cada um dos candidatos se eles forem vencedores. Vamos lá, a hipótese mais realista é o Lula ganhar a eleição, né? Se fosse hoje, ganharia ali e tal, e, tipo, isso já acontece há um certo tempo. O Lula ganhando a eleição, a gente vai ter que esperar ali e tal que aconteça algo parecido com o que aconteceu em 2003. Ele colocou, ele colocou um técnico extremamente competente no Banco Central, o Henrique Meirelles, deu carta branca para ele. E o Henrique Meirelles fez uma baita de uma gestão econômica ali e tal, tipo no Banco Central. E não foi atrapalhado pelo Ministério da Fazenda, né, tal, que no começo era com o Palocci, né, tal. O Ministério da Fazenda começou a querer atrapalhar o Banco Central, quer dizer, começou a querer fazer baixar os juros, começou a querer meio que zerar os juros a forceps, ainda no governo Lula, né, tal, com o Guido Mantega, que me parece completamente incompetente. Não só me parece, né, tal, ele criou, né, ele criou uma inflação ele criou uma inflação ali tal no segundo governo Dilma ali, né, tal, tipo, forçando o Banco Central ainda no primeiro governo Dilma, né, tal, eles forçaram o Banco Central a baixar juros no momento que isso não deveria acontecer. Isso criou uma espiral inflacionária ali e tal, que para sair dela, né, tal, a gente teve que lidar com recessão. Entrou em recessão mesmo em 2014, 2015, 2016, né, tal. Começou no segundo semestre de 2014, né, tá, em 15 e 16. Teve outros motivos para essa recessão, obviamente, mas uma das razões ali tal foi que
A gente tinha entrado numa espiral inflacionária que precisava ser combatida com juros altos. Ele foi demitido, né? Então, a Dilma mesmo pegou e foi tentar fazer a mesma coisa que o Lula tinha feito, colocar um técnico do mercado financeiro, reconhecido pela competência, no caso era Joaquim Levy. Já era tarde demais, né? Ela já não tinha mais condições políticas ali tal de continuar, e o Congresso não fez as negociatas necessárias ali tal para se manter no poder, coisa que o Bolsonaro fez, né? Ele poderia ter sido empichado também, mas fez as negociatas lá tal, tipo, para se manter. O Lula ali tal, tipo, bom, é questão de torcer para que ele faça alguma coisa parecida com 2003, que é de colocar gente que entende do riscado ali e tal para cuidar dessa parte e tentar e não fazer interferências malucas ali e tal, coisa que o próprio Bolsonaro está fazendo agora, né? Se ele pegar, se ele entrar com o Guido Mantega ali e tal, como chefe da economia, que é uma possibilidade também, o que a gente vai ter a gente vai ter uma política de criação de inflação. A gente vai ter o que o Brasil sempre foi. É tipo um país ali tal um país que tende a hiperinflação e que tende e que com hiperinflação ali tal vai empobrecer ainda mais do que já empobreceu. Pessoalmente acho muito difícil ali tal, tipo o Lula pegar e entrar com essa política do Manteiga ali tal, logo de cara, acho meio suicídio. Ele tem por experiência, ele sabe o que que funciona, o que que não funciona, tal. Mas não dá para saber, né? Não dá para saber. Quem fala em nome dele para a economia nesse momento é o Manteiga, não é outra pessoa. Então, e isso me deixa assustado. Mas por outro lado, ali tá, tipo, a alternativa sendo o Bolsonaro é um golpista. É um baita de um golpista. O golpista o Bolsonaro ele equivale ao que foi o Chaves na Venezuela. Entre Lula e Chaves, eu voto no Lula. É simples. É no-brainer, né? Bolsonaro é um golpista, ele considera ali tal que as instituições da democracia são uma coisa que foi feita para atrapalhar o governo, né? Então ele tenta, né, tal, puxar para a criação de uma ditadura, até com coisas ali tal que são terríveis, né, tal, que você colocar em dúvida o processo eleitoral. É tipo, tá, então o processo eleitoral não funciona, como é que a gente faz? Fica ele mesmo aí. Ah, quando ele morrer, deixa esses filhos dele aí, cara, tem um monte de filho aí, então, deixa os filhos. Vamos fazer uma monarquia, vamos fazer igual a Coreia do Norte. Entre Coreia do Norte e volta do PT ao poder, volta do PT ao poder. Coreia do Norte é pior, né? Eu acho muito triste não ter se formado ali, tá? Alguma coisa que não fosse esses dois, né? Tá? Nem gosto de chamar de terceira via, tá? Porque ficou, né? Deveria ter se formado ali, tal, tipo, uma corrente que não fosse um dos dois. Deveria ter se formado, não se formou por incompetência do pessoal ali tal de centro, né? O pessoal não conseguiu se formar uma candidatura ali tal, tipo, de fato liberal, vamos dizer assim. Não conseguiu formar, né, tal. Os nomes que tinham ali tal não tinham popularidade, não tinham condição ali e tal, né? O Dória esqueceu de combinar com o partido dele ali, né, tal, tipo, né, foi praticamente expulso, né, tal, tipo, o próprio partido ali tal implodiu a candidatura dele, né, tal. E ele também não teve a habilidade necessária para acertar as coisas. Eduardo Leite ali tal era uma posição, mas aí viu-se ali tal também não lidou não pareceu ter a maturidade necessária nem para lidar com o problema interno do partido, quiçá os problemas do país. E não dá. Agora, tipo, a gente está entre os dois ali e tal, e nesse momento nem está entre os dois. Nesse momento é provavelmente Lula no primeiro turno, né? Então, tendo um segundo turno, as coisas a conversa vira outra, né? Tal, porque aí você fica um pouco mais imprevisível, né? Tal. Mas ainda assim, né? Tal, aquela história, se o segundo turno fosse hoje, já ganharia o Lula mesmo. O lance na minha cabeça repetindo ali tal, é torcer para que seja um início de governo tão bom quanto foi em 2003, né? Com uma política econômica sensata,
fortaleceu nossa moeda, fortaleceu o país, fortaleceu a economia, fortaleceu tudo, né? É torcer para que isso aconteça novamente, como já aconteceu uma vez, a possibilidade de acontecer de novo é real, né? Eu não sou uma daquelas pessoas ali, tá? Cassandra, que pega e, pô, que fica com o mesmo medo que o pessoal tinha em 2002. Cara, se há 20 anos ali e tal funcionou, existe uma possibilidade ali e tal que, que funcione, que funcione de novo. Falou ali do mercado financeiro, queria puxar o nosso papo para esse lado agora. O pessoal que acompanha o canal aqui gosta muito de bolsa, muito desse lance. Tem alguns vídeos aqui com especialistas em bolsa, até que se o pessoal quiser conferir. Mas aí eu queria trazer também o teu livro de volta aqui. Eu achei uma outra parte muito interessante nele que tu fala sobre as origens desse mercado, né? As origens do que viria a se tornar a bolsa de valores. E tu relembra lá desde o tempo das navegações, né, a possibilidade que as pessoas tinham de financiar essas expedições. Aí queria que tu retomasse também esse tema aí que eu acho bem interessante. Tá? As bolsas de valores surgiram por causa das grandes navegações, né? As grandes navegações ali então, foi a coisa que fez com que o Brasil virasse o Brasil, né? Tal, a gente foi descoberto ali tal, né? Por conta das grandes navegações. As grandes navegações ali tal eram basicamente empreitadas ali tal para você fazer comércio direto com a Índia, fazer comércio por mar com a Índia, porque o comércio por terra com a Índia, né, tal, você tinha que fazer diversos entrepostos ali, tal, que fazia com que o preço, né, tal, dos temperos ali que eles vendiam, que tinha uma demanda gigantesca ali, tal, uma demanda gigantesca na Europa, esse preço ficava altíssimo assim, tal, quando o negócio tinha que passar pelas Arábias todas ali, né, tal, tipo Portugal, Espanha, né, tal, eles pegaram e falaram, não, vamos tentar fazer comércio direto com as Índias, pegar baratinho, ele leva ouro para lá, traz um monte de especiaria baratinho e revende aqui, tal, tipo, caro pra caramba. E foi isso, né, tal, e aí Portugal e Espanha começaram a fazer isso, se deram super bem, colonizaram a América no meio do caminho, mas naquela época o interesse econômico pelo comércio com a Índia era 100 vezes maior, né? Outros países ali e tal, tipo, outros países começaram a falar, poxa, tem bagulho bom aí, né, tal, o que a gente pode fazer? Um desses países, a Holanda, né, tem uma tradição naval. A Holanda não tinha a grana para bancar, porque essas expedições eram portentosas, né, tal, tipo, envolvia milhares de pessoas, né, tal, mais de 10 navios gigantes. Pagava-se muito, né, tal, para os capitães, para os marinheiros, para todo mundo ali, tal, para as pessoas que tornavam essas empreitadas possíveis, né? Era muito caro montar isso, tipo assim, metade dos barcos não voltava, né, tal, eram outros tempos, né, tal, saía 10 navios, já contava que ia chegar só 5 de volta. Era tudo muito caro. A Holanda pegou e resolveu fazer uma vaquinha, fazer um catarse ali e tal, para poder bancar a primeira expedição, as primeiras expedições deles para a Índia, para as Índias, como eles chamavam na época. Criaram uma empreitada, né, chamada Companhia Holandesa das Índias Orientais. Essa empreitada ali e tal, foi feita uma vaquinha para bancar ela. Diferentemente de uma vaquinha que você só dá por amor, você recebia em troca uma fatia dos lucros que a expedição desse. Depois que ela fosse lá para a Índia, comprasse as coisas e revendesse. Você ganhava o direito a um pedacinho dos lucros. O que aconteceu? Dividiram a Companhia Holandesa das Índias Orientais em milhares de participações, da onde vem a palavra ações, né, em português, e da onde vem a outra palavra que é partes, né, tá dividido em várias partes, que é de onde vem a palavra, né, anglófona para isso, que é shares, né? Dividiram ali, tá, em milhares de partes. Uma parte, vamos dizer ali, tal, que uma parte razoável da classe média holandesa ali, tal, embarcou no negócio, colocou com somas pequenas de dinheiro, curtiram a ideia, montaram um lugar ali para comercializar esses papéis,
né, tal, que davam direito a uma parte dos lucros ali, tal, da Companhia Holandesa das Índias Orientais. A esse lugar deu-se o nome de Bolsa, que já usava-se, né, tal, o nome de Bolsa para lugares onde comerciantes se reuniam para fazer comércio de atacado. Já usava o nome Bolsa, mas aí usou-se o nome, vamos montar aqui a Bolsa de Amsterdã, que tal, para negociar, para vender, né, tal, para fazer esse IPO aí, tal, da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Deu certo, a companhia virou um negócio portentoso, foi vendendo mais e mais ações. A Inglaterra copiou e criou a Companhia das Índias Orientais, né, sem o britânica que deveria ter. A Inglaterra copiou, então criou-se uma bolsa para vender as ações da Companhia das Índias Orientais de lá. Em outros lugares fizeram, a França teve uma Companhia das Índias também, tal, tipo, e com o tempo, né, em pouco tempo, outras empreitadas ali, outras empresas começaram a se financiar dessa forma, vendendo partes delas, vendendo participações, quer dizer, vendendo ações que davam direito a uma parte do lucro ali e tal, e em pouquíssimo tempo, né, tal, tipo, esses papéis, eles tinham um valor, né, porque eles davam direito a uma parte do lucro, e em pouquíssimo tempo ali e tal, criou-se um mercado em torno dos papéis, dos próprios papéis. Então, sei lá, eu tinha comprado 100 participações ali tal da Companhia das Índias, só que naquele momento, putz, me ferrei, agora vou precisar de dinheiro, eu ia vender isso para alguém. Eu ia na bolsa, né, tal, e ia ter alguém lá que ia estar a fim de comprar essas 100 ações de mim ali tal, a um preço módico. E aí você criou-se um mercado e aí com o tempo ali tal, você passou a ter dezenas, depois centenas de empresas desse jeito. E é exatamente o que acontece hoje, é exatamente o que acontece neste momento. A B3 no Brasil, né, tal, é uma bolsa ali, tal, onde tem 400 empresas que venderam as ações delas no mercado em algum momento, ou em vários momentos, né? Tipo, a Petrobras fez isso algumas vezes, né, tal, foi lançando ações novas, né, tal, para se financiar. E é isso, né, tal. E aí nessa bolsa ali tal, quem não quer mais essas ações no momento, ele tá, tipo, prefere ter dinheiro, vai lá e vende. E aí você passa ali, né, tá, tipo, você tem do comércio dos papéis, você passa a ter cotações dos papéis. Então, uma hora, gente demais começou a vender papéis da VEG, né, tal. Aí você, poxa, mas a VEG, o lucro dela aumenta todo ano. A ação caiu 50%. Pô, então é uma boa comprar esse negócio. Aí você cria toda uma indústria falando, tipo, quais são as ações que é melhor você comprar, né, tal, tipo, compra essa aqui da VEG, porque a VEG é uma empresa muito boa e as ações caíram. Não se sabe por quê, caíram porque as pessoas estavam de louco, né, tal, não devia ter caído. Então, pô, aproveite e compre, né? Em suma, né, tal, é isso, uma coisa que começou como uma vaquinha no século XVII ali tal, e que virou o mercado financeiro global. Legal. Alexandre, queria te agradecer imensamente aí a tua participação, toda a tua atenção, deixar livre aí se tu quiser comentar mais algum tema aí que tu acha que é importante que a gente não comentou, e também para tu dar tuas arrobas aí das tuas redes sociais, como é que o pessoal te encontra lá para acompanhar teu trabalho também e conhecer teus conteúdos. Ah, não, tranquilo. Não, eu acho que o mais simples ali tal, que aí dá para mandar mensagem também, dá para aí vai ter os links lá, né, tal do trabalho que eu faço na VocCA, super interessante. Ele tá pelo Instagram mesmo, né, tal. Aí é o meu sobrenome, que é Verzignassi. O Instagram é @Verzignassi. Maravilha. Então, pessoal, peço mais uma vez para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, seguir lá no Instagram e envie esse vídeo aqui para os teus amigos, colegas, familiares aí que gostam desse assunto, que certamente eles vão gostar. Vão aparecer alguns vídeos aqui também que são de temas semelhantes a esse que você acabou de ver. Então, mais uma vez, muito obrigado aí, Alexandre, muito sucesso aí, mais sucesso ainda pela frente. Muito obrigado, Gabriel. Valeu mesmo. Valeu, obrigadão.